Sejam todos muito bem-vindos. Chegou o grande dia da nossa jornada SPS. Eu sou o Carlos Agro, sou engenheiro agrônomo formado pela União Pioneira de Integração Social, também especialista em solo e nutrição de plantas formado pela Exalc. E aqui, na nossa jornada SPS, vou mostrar para vocês como aumentar a sua credibilidade no agro em até 2 meses. Isso parece muito bom para ser verdade, não é? Mas vamos lá. Se eu não tivesse passado por isso e visto na prática isso acontecer e visto em outras pessoas, eu também ficaria com o pé atrás. Mas fique tranquilo, veja o depoimento. Pessoal, meu nome é Wellington, sou engenheiro agrônomo, trabalho na parte de fertilidade dos solos e nutrição de plantas, sou consultor técnico comercial de uma multinacional e o motivo desse vídeo é para falar para vocês um pouco dos desafios que eu enfrentei ao longo da minha carreira profissional. Após sair da universidade e deparar com o mercado do agro cheio de oportunidades, eu identifiquei que eu não estava preparado para aproveitar todas essas oportunidades. Me faltava conhecimento técnico, me faltava postura de profissional, me faltava confiança, né? E acima de tudo me faltava credibilidade como profissional. Foi aí que eu identifiquei que eu precisava melhorar. E graças a Deus eu conheci nesse caminho, né, o professor Carlos Agro, né, através do método SPS, que ele conseguiu me capacitar, né? Eu consegui aplicar toda a metodologia desse curso, me tornando um cara com mais postura de mercado, um cara com mais confiança, um profissional que consegue entender melhor a linguagem do produtor e conseguir melhorar os meus números dentro do agro, ou seja, tornei-me um profissional de mais credibilidade. Então só tenho a agradecer ao professor Carlos, a metodologia SPS, que mudou realmente a minha vida dentro do mercado do agro. Muito obrigado. Viu como funciona? Percebeu na fala do Wellington como que ele era e como ele é hoje? A diferença no posicionamento dele antes do método SPS e pós o método SPS? Como que agora ele tem mais confiança, tem mais credibilidade para passar o seu posicionamento técnico? É isso que eu vou passar para vocês na jornada SPS e também é importante eu contar para vocês como que se formou o método SPS e ele chegou aqui nas minhas mãos para entregar para vocês. Eu sou um pouco como você. No início da minha carreira, eu passei por muitas dificuldades e eu queria só ter credibilidade para ser um profissional reconhecido e com credibilidade. E para isso eu passei por muitas coisas para chegar onde eu estou hoje. Eu vou compartilhar com você um pouco da minha história. Eu vim de uma família muito pobre mesmo, né? Uma mãe solteira, de 2 filhos, né? Situação muito complicada. Passei boa parte da minha infância com a minha avó, a pessoa que sempre me levava para a roça, sempre que eu ia passar férias era com ela, né? Isso já quando eu estava na escola. Então, a minha segunda infância foi realmente do cabo deixado. Eu conheci Foz, conheci Lima, né? Costumo dizer isso, conheci isso muito cedo. E de lá veio a curiosidade, né? A curiosidade foi o ponto de início, né? Para eu entrar, né, para o agro, fazer a faculdade de engenharia agronômica. Por quê? Porque eu via, né, minha avó plantando a sementinha dela, né, plantando a manivinha de mandioca, preparando a terra, capinando, em adubo, aquela coisa, e daí o tempo ia passando, aquela plantinha crescendo e logo logo dava seu fruto, produzia, a gente colhia. E eu falava, mas como, né? Como que acontece isso? Inclusive na minha aula de introdução à agronomia, né, o professor perguntou, o que te fez fazer agronomia, né? E foi bem essa história que eu contei para ele. Então a curiosidade me trouxe para o agro. E como profissional, né, lógico, né, todo profissional tem sonhos. E no agro eu vi a oportunidade de realizar os meus sonhos, né? Eu sempre quis ser um profissional referência, profissional com credibilidade, né? Para isso, na faculdade eu dediquei muito tempo. Sacrifiquei muitas horas dos meus sábados, dos domingos, os trucos, né, os barzinhos, realmente para poder me dedicar e sair da faculdade com credibilidade. Porém, quando eu fui para a prática, percebi que foi bem diferente, né? Além do bom aluno na faculdade, o mercado cobrava experiência, né? E eu, recém-formado, não tinha essa experiência. Então, foi um dos primeiros desafios que eu encontrei para poder entrar no mercado de trabalho. Depois de muito bater, de muito buscar, eu entrei nas minhas primeiras oportunidades nas empresas, eu percebi também, né, que faltava para mim ainda a credibilidade, né, por não dominar a técnica, né. Sempre havia reconhecimentos, ou um aumento de salário, ou uma mudança de função, e eu ficava meio ali que pelas beiras, né, não por falta de buscar, né, mas sim
por não enxergar também outras oportunidades, as oportunidades que eu tinha de poder crescer e ser um profissional com mais credibilidade. E eu percebi que também não era só comigo. Outros profissionais do comercial, da parte de produção, também enfrentavam o mesmo desafio. O lado da experiência, ou de não ser promovido, de ganhar aquelas posições dentro da empresa e também ser reconhecido financeiramente por isso, e também de enxergar as oportunidades. E percebi que existia um grupo no nosso mercado que passava pela mesma situação, na mesma realidade. E aqui me veio a grande ideia: eu vou me especializar em manejo de solo e nutrição de plantas, que é a base do nosso mercado. E aí, quando eu comecei a aplicar a técnica, fazendo avaliações, amostragem de solo, fazendo interpretações dessas análises de solo, recomendações, que eu comecei a colher os resultados das minhas recomendações, aí tudo mudou. Agora eu consigo ter um contato, menos dificuldade ainda, ligando para o produtor, me atende, marca uma reunião, acontece dentro das empresas onde passei, e sem nenhum esnobe eu posso dizer para você que hoje eu posso escolher as oportunidades que vêm até mim. Hoje eu estou numa empresa, tenho uma boa remuneração, numa das grandes empresas do agro mundial, graças a eu ter me especializado e ter aplicado a técnica, aumentando isso, a minha credibilidade. E aí, agora eu venho trazer para vocês, por que eu divido isso com vocês, tá? Porque eu sei o quanto é difícil, quão desafiador é passar pelo mercado sem credibilidade. Eu vivi isso e hoje eu trago para vocês a oportunidade dentro da jornada SPS para mudar a sua realidade. Porque eu entendi qual que é o meu propósito aqui na Terra, qual que vai ser o meu legado, que é ajudar pessoas a realizar seus sonhos, serem bons profissionais, a terem qualidade de vida e assim também essas pessoas ajudando outras pessoas. E hoje eu vou mostrar aqui agora para vocês, tá, que é possível sim aumentar a sua credibilidade no agro, e isso em até 2 meses. Vou contar para vocês aqui uma história que aconteceu comigo, várias oportunidades que eu pude perceber que a falta do domínio da técnica de manejo de solo limitou alguns profissionais. E esses já tinham uma carteira de clientes, que já tinham o número de vendas, porém na parte superficial. Quando eu entrava para o conceito em produtividade, que é o manejo de solo, que é o conhecimento da técnica, tá? Para aumentar, melhorar o ambiente produtivo e se converter em reais para o produtor, a pessoa sempre se esquivava. Vou contar para vocês aqui. Eu, no início, como AT, quando eu estava ganhando lastro aqui, engrossando o couro, aumentando meu tempo de experiência de mercado, eu pude ver todos aqueles profissionais, consultores já, quando chegava diante de uma análise de solo, numa situação onde o produtor pedia: qual será o adubo que eu uso aqui? Qual a dose? Dá uma olhada nessa análise de solo aqui. Eu via a pessoa olhar a análise de solo, parecia um bicho, Pegava assim, meio que pela ponta da folha, assim, com medo, Brincadeira. Mas lá vai para ver, era nítido, a falta de domínio da técnica, que é muito simples, que é a interpretação de uma análise de solo, tá? Então eu vi que não era só aquele profissional. E naquele tempo eu também não tinha esse conhecimento. Mas eu pude perceber que era um grande diferencial, que aquilo separava profissionais do mercado. E aí, quando eu tive também essa oportunidade, nessa mesma época, um produtor veio para mim, trouxe um caderno, tá? Um caderno de amostragem em zonas de manejo. Falou assim: se você interpretar isso aqui e me passar uma recomendação, você vai ser meu consultor. E ele falou aquilo com um tom de verdade. Eu falei: tranquilo, vamos lá. E eu achando que com o conhecimento que eu tinha de fertilidade, toda a parte de manejo de solo, que a gente aprende na faculdade, eu ia conseguir olhar ali aquela apostila de mapas e interpretar e passar uma recomendação. Olha só. E eu peguei aquilo e comecei a folhear, olhando os teores, aquelas cores ali, amarelo, vermelho, laranja, caminhando para o vermelho, e outras manchinhas verdes e azul. Falei: meu pai do céu, o que eu estou vendo aqui? Quando chegou na parte de recomendação de calcário, eu pesquisei lá rapidinho a formulazinha, peguei os números, joguei lá mais ou menos, falei assim: pelo que eu vi aqui, vai precisar pouco calcário, que é o que acontece na grande maioria das vezes. Porém, a parte de manejo de solo, toda essa parte de recomendação e interpretação, ela é bem mais abrangente.
Então, como eu vi que não era só eu, né, claro que com pouca experiência, mas também outros profissionais que já tinham mais tempo de mercado, que não dominavam essa técnica, falei, poxa vida, é a hora de diferenciar. Então, como que eu faço isso? Então, depois da especialização, eu percebi que no mercado, para eu me diferenciar, não precisava ser o doutor em solos. Eu precisava apenas aplicar os conceitos. E aplicando os conceitos de fertilidade do solo, tá, eu pude perceber que mudou todos os meus resultados. Né? Apareceu várias oportunidades, né? Tanto de eu ajudar o produtor, por quê? Porque quando eu sentava na mesa agora, para fazer uma interpretação de análise de solo, agora com domínio da técnica, eu falava de coisas que a própria empresa que fazia os mapas, tá, as amostragens, gerava todo o laudo, não falava para ele. Então era muito simples eu pegar simplesmente o mapa, né, todo lá mostrar as figurinhas e depois ir lá no lado e falar, ó, vai ser tanto de fósforo, vai ser tanto de calcário, vai ser tanto de gesso, vai ser tanto de potássio e ponto. Muito simples. Porém, agora, aplicando os conceitos da primícia, quanto que o senhor quer produzir nessa área? Qual que é a sua expectativa de colheita? E aí eu vou perguntar para o meu ambiente produtivo, através da interpretação da análise. Eu vou começar a listar pontos para ele. Falar assim, poxa vida, essa sua condição aqui está ideal. Né? Aqui o senhor já não precisa fazer tanto isso mais. Até essa faixa você vai conseguir explorar todos os nutrientes que o senhor já pagou para colocar nesse solo. E atingir, quem sabe, até mais do que a sua própria expectativa. Porque a expectativa ela é gerada em cima do histórico. Então ano passado eu colhi isso, nos últimos 10 anos não mudou tanto a média. Então na cabeça das pessoas hoje está dizendo que o quê? É muito fácil eu diminuir 5 sacos na minha média, 10 sacos na minha média, mas para aumentar 1, 2 é muito mais desafiador. E realmente é. Se você está esperando mudar isso com uma aplicação de fungicida, com consórcio de aplicação de químico com biológico, eu sinto te dizer, isso não vai acontecer. Se você não dominar os conceitos básicos, né, e se tornar um especialista nessa parte de manejo, né, e entender toda a dinâmica dos nutrientes no solo, infelizmente você vai continuar com esse discurso de que é muito difícil aumentar 1, 2 sacos na produtividade. Eu falo para você porque eu tive a oportunidade de aplicar, tá, todos esses conceitos e eu mudei. Eu não mudei, na verdade, eu transformei a realidade de uma média de uma fazenda de um ano para o outro. Não criei roda, não inventei nada. Simplesmente aplicamos o nosso básico, né? Como dizia lá o nosso Djalma, é o café com leite, com arroz com feijão. Simplesmente conceitos de fertilidade para mudar todo o resultado de uma fazenda. E aí, depois disso, né? Toda essa dinâmica rolando, né, começou a surgir melhores vagas de emprego, né, com salários mais atrativos, com oportunidades, tá, até fora da CLT para mim como profissional. E aí vai depender de você atrelar isso a tudo como pessoa. Se a proposta vai cobrir o propósito, entende? Então, como o meu propósito é ajudar você a chegar nesse nível, tá? Não que eu seja o melhor, ainda estou bem longe de chegar, né, no meu ideal, no meu onde eu sei que eu consigo chegar, mas eu vou ajudar você hoje aqui como profissional a realizar os seus sonhos como pessoa. E daí você vai conseguir ser totalmente, né, profissional diferente, porque existe no mercado hoje pessoas, né, profissionais caminhando para o rumo da facilidade, né, onde hoje o mercado já flui numa dinâmica, né, sem fazer força, aqui é mais fácil, porém não atinge os resultados que você quer. Eu sei que o assunto está muito bom, porém esse vídeo realmente ele é mais curto, tá? Aqui eu mostrei para vocês que existe um mercado, que existem oportunidades, tá? Que é possível. Eu trouxe uma prova para vocês, testemunho do Wellington Tales, e falamos sobre as dores que o mercado tem, que é profissionais querendo ter essa credibilidade no agro e não conseguem, porque estão no caminho, né, em outra vertente. Mostramos que existe um cliente, né, que é o produtor, que precisa de um profissional mais qualificado, um profissional que realmente tenha domínio da técnica, que vai trazer resultado para eles. Mostrei para vocês, né, de maneira muito simples, como aplicar
os conceitos, o caminho que você deve seguir na hora de fazer uma recomendação técnica e também trouxe para vocês aqui um pouco da minha realidade, mostrar para vocês na prática como juntar tudo isso e transformar em oportunidades para aumentar a sua credibilidade no agro. Estamos chegando no final do nosso primeiro dia, foi só um gostinho para você ter ideia, tá, de como que vai ser essa nossa jornada SPS. Amanhã eu vou trazer para vocês uma oportunidade de como aplicar os conceitos que vimos hoje, tá? Na prática, vamos interpretar uma análise de solo, vai ser bem legal. Vou desmistificar para vocês vários monstros que são criados em torno de uma interpretação de análise de solo amanhã, tá? Fique aqui, fique comigo, vem amanhã, espero ter vocês aqui. No vídeo aqui vai ter um link, tá? E com esse link você vai entrar para a nossa comunidade, lá você vai ter a oportunidade, tá, de interagir, deixar sua dúvida, tá, fazer um comentário, conhecer pessoas, interagir e crescer a sua rede de contato. Beleza? Amanhã nos encontramos aqui novamente. Um abraço!